Hare Krishna. Hare Krishna. Ontem nós lemos o capítulo 2 inteiro, todas as traduções do capítulo 2 do canto 1. Esse capítulo 2 é chamado Divindade e Serviço Divino. Foi um capítulo importante quando Sutta Goswami começa a dar respostas para as perguntas feitas pelos sábios Naimisharanya, que correspondem ao capítulo 1. O Bhagavatam começa assim, com as perguntas dos sábios do capítulo 1, depois o capítulo Divindade e Serviço Divino. Então, vamos hoje ler o capítulo 3, que é intitulado Krishna é a fonte de todas as encarnações. São 44 versos e nós podemos ler as traduções. Hoje é o dia do Vyasa Puja de Prabhupada e nós podemos ler as traduções e depois fazer algumas explicações simples sobre o tema. Depois nós seguimos adiante com toda a programação do Vyasa Puja. Então o verso 1 diz: Sutta disse: no começo da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e manifestou todos os componentes para a criação material. E assim, houve em primeiro lugar a criação dos 16 princípios da ação material. Isso ocorreu com o propósito de criar o universo material. Uma parte do Purusha deita-se na água do universo. Do lago umbilical de seu corpo brota um caule de lótus, e da flor de lótus, no topo desse caule, manifesta-se Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, mas ele nada tem a ver com os componentes materiais criados. Seu corpo é por excelência eterno em existência espiritual. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purusha, que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Neste corpo há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes. Elas são decoradas com milhares de elmos e radiantes brincos, e são adornadas com guirlandas. Essa forma, a segunda manifestação do Purusha, é fonte de semente indestrutível de multifárias encarnações dentro do universo. Das partículas e porções dessa forma, diferentes entidades vivas, como semideuses, homens e outras, são criadas. Primeiramente, no começo da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando sob voto de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. O supremo desfrutador de todos os sacrifícios encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e para o bem-estar da terra a ergueu das regiões infernais do universo. No milênio dos Rishis, a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação dotada de poder sob a forma de Devarshi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspirou a ação não fruitiva. Na quarta encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição
dos elementos criadores e da metafísica, a Asuri Brahmana, pois no decorrer do tempo esse conhecimento se havia perdido. A sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atri. Ele nasceu no ventre de Anasuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o tema da transcendental, ou melhor, da transcendência a Alarka Pralada e outros, Yadu, Ayaya, etc. A sétima encarnação foi Yagya, o filho do Prajapati Ruchi, e sua esposa Akuti. Ele controlou o período durante a mudança do Swayambhuva Manu e foi assistido por semideuses, tais como seu filho Yama. A oitava encarnação foi do rei Rishabha, filho do rei Nabi, e de sua esposa Merudevi. Nessa encarnação, o Senhor mostrou o caminho da perfeição, que é seguido por aqueles que controlaram plenamente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida. Ó Brahmanas, sob a nona encarnação, o Senhor, invocado pelos sábios, aceitou o corpo de um rei, Prithu, que cultivou a terra para produzir vários víveres, e por esta razão a terra ficou bela e atrativa. Quando houve uma inundação completa, após o período de Chakshushamana, e o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água, o Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaivasvatamanu, alojando-o em um barco. A 11ª encarnação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandarachala, que estava sendo usada como batedeira pelos teístas e ateístas do universo. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvantari, e na 13ª ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher, e deu néctar para os semideuses beberem. Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nrisimha e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranyakasipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Na 15ª encarnação, o Senhor assumiu a forma de um Brahmana anão, Vamana, e visitou a arena de sacrifício montada por Maharaj Bali. Embora desejasse de coração recuperar o reino dos 3 sistemas planetários, ele simplesmente pediu uma doação de 3 passos da Terra. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor, como Brigupati, aniquilou a classe administrativa, Kshatriyas, 21 vezes, tendo-se irado com eles por causa de sua rebelião contra os Brahmanas, a classe inteligente. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo, Shri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati, através de Parashara Muni, e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes. Na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como Rei Rama, com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses. Ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e ao matar o ateísta rei Ravana, que estava do outro lado do mar. Na 19ª e na 20ª encarnações, o Senhor adveio como o Senhor Balarama e o Senhor Krishna, na família de Vrishni, a dinastia Yadu, e fazendo, ele removeu o fardo do mundo. Então, no começo da Kali Yuga, o Senhor aparecerá como o Senhor Buda, o filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o propósito de enganar aqueles que são invejosos do teísta fiel. Depois disso, na conjunção das 2 yugas, o Senhor da criação nascerá como a encarnação Kalki e tornar-se-á o filho de Vishnu Yasha.
Nessa altura, os governantes da terra terão degenerado em saqueadores. Ó Brahmanas, as encarnações do Senhor são inumeráveis, como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. Todos os rishis, manos, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções plenárias das porções plenárias do Senhor. Nestes incluem-se também os Prajapatis. Todas as encarnações acima mencionadas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor, mas o Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor, com devoção, de manhã e à tarde, alivia-se de todas as misérias da vida. A concepção da forma universal Virat do Senhor, como aparece no mundo material, é imaginária. Ele capacita os menos inteligentes e neófitos a ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma, mas, na verdade, o Senhor não tem forma material. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante, eles também implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual. Além desta concepção grosseira, de forma a outra, ou seja, a concepção sutil de forma, a qual não tem configuração formal e é invisível, inaudível e imanifesta. O ser vivo tem sua forma além dessa sutileza, pois, de outro modo, não poderia ter repetidos nascimentos. Sempre que uma pessoa experimente, através da autorrealização, que os corpos grosseiro e sutil nada têm a ver com o eu puro, nesse momento ela vê a si mesma, bem como ao próprio Senhor. Se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com conhecimento pela graça do Senhor, então ela de imediato ilumina-se com a autorrealização e assim situa-se em sua própria glória. Desse modo, os homens eruditos descrevem os nascimentos e atividades do não nascido e inativo, que é indesvendável mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração. O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o Senhor dos 6 sentidos e é plenamente onipotente com 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila, sem ser afetado de maneira alguma. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Os tolos, com um pobre fundo de conhecimento, não podem entender a natureza transcendental das formas, nomes e atividades do Senhor, que está atuando como um ator em um drama. Tampouco eles podem expressar tais coisas, nem em suas especulações, nem em suas palavras. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável, aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do Universo em toda a sua glória, poder e transcendência. É somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam amor transcendental estático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos, e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Este Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se
ao bem último de todas as pessoas, e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Sri Vyasadeva o transmitiu a seu filho, que é o mais respeitado entre os autorrealizados, após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez, transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou, rodeado de sábios, às margens do Ganges, esperando a morte, sem comer nem beber. Este Bhagavata Purana é brilhante como o sol, e surgiu logo depois que o Senhor Krishna partiu para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da ignorância na era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Ó Brahmanas eruditos, quando Shukadeva Goswami recitou o Bhagavatam ali, na presença do imperador Parikshit, eu o ouvi com profunda atenção. E assim, por sua misericórdia, aprendi o Bhagavatam com aquele grande e poderoso sábio. Agora tentarei transmitir-vos a mesmíssima coisa, conforme aprendi com ele e a tenho compreendido. Então, nesse ponto terminam as traduções deste capítulo. Krishna é a fonte de todas as encarnações, inclusive do Bhagavatam. Vimos, né? Que o Bhagavatam é a encarnação literária. Então, como encarnação literária, o fruto maduro, o sol que ilumina toda a escuridão da ignorância. Esse é o Bhagavatam. E aqui é só o terceiro capítulo de todo o livro, o terceiro capítulo do primeiro canto, e já se apresenta o Bhagavatam com a devida importância para que o leitor possa ler todo o restante dos capítulos e dos cantos, etc., e possa ter, então, o aproveitamento especial que precisa para viver nesse mundo. O ponto principal aqui, em tudo isso, é Krishna como a fonte de todas as encarnações. Um dos versos desse capítulo, que é muito famoso, depois que se descreve todas as encarnações, então há um verso que diz: Ete cham sakala punsam krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam mridayanti yuge yuge. Nesse verso, foi lido aqui a tradução, diz que Krishna, que existem todas essas encarnações mencionadas, e elas são expansões plenárias ou expansões das expansões plenárias, mas que Krishna é o Bhagavan Swayam, a pessoa original, a pessoa suprema. E Krishna mesmo como encarnação, como vem nesta época que criou toda a cultura de onde Parikshit fazia parte, tal como neto dos Pandavas, etc. Então, Krishna é a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, que possui todas as opulências em plenitude. Não apenas possui, mas possui em plenitude todas as opulências. As opulências que são tão atrativas para nós e que nós próprios contemplamos. Então, esse é o ponto principal do capítulo, é descrever Krishna como essa fonte original de todas as encarnações. Mas também tem o objetivo de apresentar a literatura. Tanto que na conclusão, Suta Goswami se dirige aos presentes na Assembleia, que são os sábios de Naimisaranya, como Brahmanas eruditos. E então ele diz qual é o conhecimento que ele tem do Bhagavatam. Como eu aprendi o Bhagavatam? Eu estava presente quando Shukadeva Goswami apresentou o Bhagavatam para Parikshit Maharaj. E o que aconteceu? Eu ouvi. De que forma eu ouvi? Com profunda atenção. E, pela misericórdia,
de Sukadeva Goswami, eu pude aprender o Bhagavatam dele próprio. E então agora que eu estou aqui com vocês e vocês estão me fazendo essas perguntas que acabaram de fazer, que foram apresentadas no primeiro capítulo, então o que eu vou fazer? Eu tentarei transmitir a todos vocês a mesmíssima mensagem, conforme aprendi e conforme compreendi, conforme eu estou vivendo na minha prática. Essa é a expressão parafraseada de como Suta Goswami apresenta este conhecimento para os sábios, para dar garantia para eles. O que eu vou falar para vocês não é uma invenção mental minha. Eu não estou mudando nada, eu não estou inventando nada. Apenas eu estou aqui transmitindo o que aprendi e o que compreendi, e como vivi, como compreendi na prática a mensagem que me foi passada por Sukadeva Goswami, enquanto ele dava também para Parikshit Maharaj. Eu estava presente e ouvi atentamente. Então, essa declaração de Suta Goswami é a declaração de um mestre, é a declaração de um acharya, é a declaração daquele que tem responsabilidade com a corrente de sucessão discipular. E hoje eu vi essa puja de Prabhupada, nós temos exatamente a representação máxima para nós, a representação máxima do representante de Krishna, a representação máxima daquele que serve a Krishna, que é Prabhupada. E com o seu serviço imaculado, seu serviço puro, Prabhupada trouxe a ciência da consciência de Krishna para que nós pudéssemos ouvir, compreender, viver na prática e passar adiante. Nosso trabalho é esse: ouvir, compreender, viver e passar adiante. Então, a nossa responsabilidade é passar este conhecimento adiante para que toda a humanidade possa se beneficiar e possa se livrar da influência nefasta da era em que estamos vivendo. A era que estamos vivendo é a era de Kali, a era de ignorância, a era das trevas, a era do ferro, a era das desavenças. Então, as pessoas precisam obter as ferramentas necessárias para poderem se livrar da influência desta era. O Bhagavatam traz essas ferramentas. O Bhagavatam traz, e o devoto Bhagavata, Mahabhagavata, pega essas ferramentas e utiliza essas ferramentas. Esse é o trabalho de Prabhupada. Como Mahabhagavata, Prabhupada utiliza as ferramentas do Bhagavatam para poder ocupar as pessoas a serviço de Bhagavan. Então, observem como existe uma rede de ação para o benefício da sociedade humana. Evidentemente, nem todo mundo está preparado para ouvir. Alguns a gente consegue preparar e cativar, motivar, atrair. Ontem tivemos uma visita interessante aqui, espontânea, acho que vocês não sabem. Um casal, Hrishikesha Krishna e a família, vieram de táxi. E eles contaram para o motorista do táxi o que vinham fazer aqui. E o motorista perguntou se podia entrar e esperar. E entrou, e sentou, esperou, e participou, e cantou, e ouviu, e comeu prasad e foi embora. Uma coisa surpreendente, assim. E ele mesmo se ofereceu para entrar. Nem havia sido convidado, imagine. E ele foi considerado que ele estava trabalhando, por que ele iria parar o trabalho? Mas, então, os devotos pagaram e ele perguntou, posso entrar? Entrou e ficou até o fim. Então, nós temos esse conhecimento e devemos dar indiscriminadamente para as pessoas. Por isso, o trabalho importante da distribuição dos livros de Prabhupada. Os devotos vão à rua e distribuem os livros de Prabhupada
para que as pessoas tenham a oportunidade, a chance de conhecer essa mensagem. E conhecendo essa mensagem, possam praticar e divulgá-la para outras pessoas. Nosso movimento faz esse trabalho e nós, aqui em Fortaleza, já temos algumas décadas fazendo esse trabalho e de vez em quando a gente precisa se renovar, se reformar, se remodelar, e é o que nós estamos sempre fazendo para poder acompanhar as exigências da sociedade cearense e então dar para eles o nosso conhecimento, que não é nosso de fato, é nosso porque está conosco no momento, mas ele pertence à tradição Bhagavata, pertence aos Mahabhagavatas, e como representantes deles nós podemos distribuir. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? O que significa Mahabhagavata? O devoto, o grande seguidor de Bhagavan, que é imaculado. São os grandes devotos. Eu fiquei com uma dúvida, Gurudeva. O senhor estava lendo na sequência as encarnações de Krishna e apareceu a encarnação de Vyasadeva como a 17ª, eu acho que Rama como a 18ª. Vamos ver. Se eu não me confundi. Eu queria saber por quê. 17ª encarnação do Supremo Sri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati através de Parasharamuni e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes. Essa história é uma história interessante. Satyavati era uma moça, filha de um rei, mas que havia sido... Ela era uma irmã, ela tinha um irmão gêmeo. E ela... mas ela teve um nascimento muito especial. O rei pai dela estava fazendo austeridades para poder ter um filho. As pessoas responsáveis, como os grandes reis, os Rajarishis, os grandes brahmanas, têm uma responsabilidade muito grande no ato de trazer uma criança a este mundo material. Então, ele estava se preparando para o Garbhadana Samskara, que é o processo de produzir filhos, processo de dar a semente. Então, em suas austeridades, ele estava, assim, fazendo essas austeridades. Mas, por alguma razão, e agora eu não estou conseguindo recordar exatamente, ele ejaculou e perdeu o sêmen, que era tão importante. Então, naquele momento, ele ficou assim perturbado com aquilo, mas sabendo o valor, ele pediu. Ele tinha também o talento de invocar, de conversar com os falcões. Isso até hoje é um ofício, uma arte que as pessoas desenvolvem de adestrar falcões. E ele tinha o poder de se comunicar com os falcões. Então ele pediu ao falcão, ele disse: leve esse sêmen para minha esposa, ela também está esperando, ela está fazendo as austeridades também esperando para a concepção. E Falcão levou o sêmen numa folha. Enquanto ele voava e sobrevoava um rio, outro falcão viu e entendeu que ali tinha comida.
e foi e atacou ele. E os dois brigaram. E a folha com o sêmen caiu no rio. E ao cair no rio, foi consumida por um peixe. E esse peixe, fêmea provavelmente, concebeu um casal de crianças no seu ventre. E a menina era Satyavati. E o menino era... eu não lembro o nome dele agora. Então, o pai, não, um pescador pescou o peixe, e então, ao abrir o peixe, encontrou aquelas crianças e começou a criar as crianças. Mas o rei entendia que aquele sêmen não poderia ter sido desperdiçado, porque ele tinha a austeridade de não desperdiçar seu sêmen por nada. Então ele estava intrigado com aquilo. E de repente ele foi informado de que o casal de crianças tinha nascido nessa situação e que estava sendo criado por uma família de pescadores. Então ele identifica as crianças, o casal de filhos, e diz: esses são meus filhos. Mas o pescador diz: não, por favor, eu já estou criando. Minha esposa está muito apegada. Nós queremos criar essas crianças, mas ele é o herdeiro do meu reino. Ele tem que ser cuidado. O pescador disse: então pelo menos deixa a menina comigo. Aí ele deixou a menina. E a menina ficou com o pescador e ele levou o filho que seria o sucessor dele no reino. E a menina ficou com o pescador. Mas ela tinha um problema. O problema era... ela era conhecida como Matsyagandha, porque ela guardou no seu corpo o aroma de peixe. Então ela vivia muito antissocial, porque ela tinha o cheiro de peixe. Ninguém conseguia, assim, ela sofria bullying, todas essas coisas que a gente fala hoje, né? Então ela sofria muito por causa disso. Mas o pai, pescador, era também barqueiro. Então, então o pai cuidava muito dela. O pai não tinha nenhum tipo de dificuldade de lidar com ela. E ensinou a ela o ofício de conduzir o barco de um lado para outro. Então ela ficou adulta e começou a trabalhar com isso. E levava as pessoas de um lado ao outro do rio. Um dia, Parashara Muni queria atravessar o rio. E ela deu a passagem para ele, ele entrou no rio, no barco, e no meio da viagem ele olhou para ela e viu que ela era a pessoa certa que ele esperava para produzir um filho. Mas ela era uma menina solteira, uma moça solteira. Então ele apresentou sua proposta para ela e ela disse: não, que é isso, eu sou solteira, meu pai sofreria muito se eu cometesse esse erro. Eu sou virgem e eu não tenho nenhum interesse nisso. Ele disse: mas não se preocupe, você vai ter um filho, você teria um filho que será uma personalidade muito importante e também você permanecerá virgem. Você não precisa se preocupar com nada disso. Então, e tem outra coisa. Eu posso, com meus poderes místicos, tirar definitivamente esse cheiro de peixe que lhe deu o nome de Matsyagandha. Aí ela entendeu aquela situação toda e disse: o filho que vai nascer de você será uma pessoa sumamente importante. E aí ela aceitou a proposta. Então ela engravida dele e nasce Vyasadeva, quase que instantaneamente. Então nasce Vyasadeva, e Vyasadeva, ao nascer, ela vai cuidar dele. Ele disse: não, peraí, cuidar de mim não.
eu não preciso de uma mãe assim para cuidar de mim, não. Eu já estou bem demais. Eu apenas quero lhe garantir uma coisa. Sempre que você precisar de mim, me chame. Mas eu não quero ser criado por você. Siga seu caminho e me deixe. Então, esse é o aparecimento de Vyasadeva. Então, Vyasadeva vai desenvolver a sua vida e Satyavati sai. A partir daí, ela vai se casar com Shantanu Maharaj. Vai ter os filhos, né? Vichitravirya. São dois, né? São dois. Bom, aí ela vai, a história continua para o Mahabharata. Então, é a origem da história do Mahabharata. Tem muito tempo que eu não leio, não escuto isso, então eu estou um pouco... Outro é o que tem o nome de um Gandharva, né? Então, com essa situação, Vyasadeva aparece para produzir toda a literatura em forma escrita, uma vez que os tempos estão ficando muito inconvenientes para se memorizar. Os Trutadaras, aqueles devotos que escutam uma vez, no máximo 3 vezes e nunca mais esquecem nada, né? Diferente de eu contando essa história agora aqui, na intimidade com vocês. Os Trutadaras já estão ficando muito raros, já estavam ficando muito raros naquela época. E as pessoas estavam esquecendo todo o conhecimento, e Vyasadeva vem com esse propósito. Então, a partir dele, aí vem a 19ª encarnação. 18ª encarnação. Vamos localizar aqui. A sua pergunta, ela... Tá? Então, a 18ª encarnação, o Senhor apareceu como Rei Rama, com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses. Ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e ao matar o ateísta Rei Ravana, que estava do outro lado do mar. Aí vem a história de todo o Ramayana, que é a história de Rama. Qual é a sua dúvida? Vyasadeva vir antes? Sim. Ele vem antes, mas ele só vai atuar ele vai produzir os livros. Isso ele vai levar por todas essas eras até chegar ao momento exato dos livros serem produzidos. Tá? Pensei que ele tinha aparecido já contemporâneo com essa história do Mahabharata, né? Os Pandavas. Não, a história é assim, mas ele aparece bem antes. Tá bem? Algo mais? Maharaj, pergunta do Instagram. Em que era se deu o aparecimento de Vyasadeva e Vamana? Então, quem está perguntando? É André. André é daqui mesmo? Isso. Fortaleza. Ele me escuta? André, tudo bem? É Andréa. André. Bem, então, Vyasadeva aparece antes do Senhor Rama, do Senhor Ramachandra. E o Senhor Ramachandra aparece em Treta Yuga. Então, Vyasadeva aparece nesta fase. Mas ele só vai produzir o trabalho dele de forma efetiva no final de Dwapara Yuga, na chegada já de Kali Yuga, quando os livros realmente precisam ser produzidos, tá? De forma escrita. De Vamanadeva eu não localizo agora qual a era assim como ele apareceu, tá? Mas como é na época ainda
da batedura do oceano de leite. Então, o oceano de leite teve uma grande competição entre asuras e semideuses para bater o oceano de leite, e daí surge o néctar da imortalidade, daí surge a distribuição do néctar da imortalidade para os semideuses, e um demônio recebe um pouco desse néctar, que é Rahu. Aí aparece Mohini, a encarnação de Krishna, e depois disso os semideuses, os demônios vão lutar contra os semideuses revoltados com tudo isso, conseguem expulsar os semideuses de suas residências. Ao expulsar os semideuses de todas as suas residências, fazer com que eles vão viver escondidos, disfarçados em outra parte do mundo, a mãe dos semideuses, Aditi, faz um sacrifício de Payovrata para poder obter a solução para esse problema, para poder resgatar os filhos que estavam perdidos. Aí Aditi recebe a bênção de ter um filho, e esse filho é Vamana. Vamana vem e então vai atuar com Bali Maharaj, que é o rei dos Asuras. Então, não é tão fácil estabelecer cronologicamente o tempo, porque o tempo nos Puranas às vezes se sobrepõe, e às vezes não são apresentados assim linearmente como nós conhecemos, de acordo com com a historicidade da civilização no mundo. Então nós não temos essa mesma informação tão cronológica como nós entendemos. Então uma pergunta dessa requer uma pesquisa, uma atualização nesse tema que no momento eu não estou preparado. Ok? Obrigado. Vamos parar por aqui? Muito obrigado pela atenção. Todas as glórias do Srila Prabhupada.